Fala, rapaziada, aqui tá falando Marcelo, muito boa noite, domingo para vocês aí, desde já queria desejar uma ótima semana a todos vocês aí. Vamos de vídeo do dia seguinte, né, cara, do dia seguinte, eu tô vendo algumas coisas acontecendo aí, né, eu tô vendo a internet inteira pedindo a cabeça do técnico. Eu hoje também acho que não dá mais, e eu vou explicar o porquê, tá? O nosso querido Rogério Ceni, eu vi uma entrevista dele hoje, de 2017, que ele pediu para a gente analisar ele não como o mito que ele foi, mas como técnico. Então, analisando friamente, o jogo de ontem foi o ápice de tudo, e quem está falando sou eu, que sempre apoiei o trabalho, porque querendo ou não, tinha muito jogador perninha ano passado, né? O Rogério não tem ciência do elenco limitado que ele tem na mão. Então, só por esse detalhe, tá? Por esse detalhe que eu acho que é primordial, ele não pode permanecer no cargo de São Paulo. Se ele vai cair ou não, é uma outra questão. Eu recebi a informação hoje, tivemos a informação hoje, de que no momento não há nenhuma manobra para possível demissão do Rogério Ceni. Diferente de uma notícia que eu recebi ontem, de que a pressão estaria aumentando. Mas hoje a informação que eu tive é de que não há um movimento para a demissão do Rogério Ceni. Tá? Infelizmente o São Paulo é isso, e de repente eles estão esperando aí ficar igual o Crespo, 10 jogos sem ganhar no Brasileiro, para mandar o Rogério embora. Tá? Ponto. Uma outra coisa aqui para vocês, o Rogério não dá mais padrão no time de São Paulo. Não tem jeito, 1 ano e meio no cargo, ele remontou o time junto com o nosso presidente e ele não conseguiu dar o padrão necessário. É um grande erro dele analisar o São Paulo como se fosse o Fortaleza. Analisando, estudando o jogo de ontem, deu muito bem para a gente entender de que o Rogério quer o São Paulo jogando como o Fortaleza dele, né? Tá? E esse é um outro erro muito grave dele, fora o relacionamento dele com o elenco. Então, eu não sei mais do que a diretoria de São Paulo está esperando para mandar hoje o Rogério Ceni embora. Eu acho que ele vai, treina os clubes, estuda um pouco mais, e aí depois ele volta, igual o Renato Gaúcho, volta melhor. Olha o Diniz de 3 anos atrás e olha o Diniz para hoje, a diferença depois de um estudo, né? Então, eu queria falar sobre isso, sobre o Rogério Ceni para você, de que a informação de que não tem manobra de demissão até o momento, tá? Falando do time de São Paulo para você, já de cara aqui no vídeo, pedir para você deixar o seu like aí, se inscrever no canal, falando de cara aqui, é impressionante que quando a coisa é ruim, ela só continua ruim. Sabe por quê? Olha só que coisa louca. Ó. O Erisson não jogou ontem por conta de uma cláusula, porque ele é do Botafogo, o São Paulo teria que pagar uma multa para ele poder jogar contra o Botafogo. E o São Paulo deixou ele de fora. Então, mas hoje, a gente ficou sabendo que o Erisson tem estiramento na coxa. O David ontem no gramado sintético, o São Paulo não leva sorte no gramado sintético. O David bichou o joelho no jogo de ontem e vai passar por exames amanhã no CT, tá? E o Luciano saiu com dores na coxa direita, ele fez um trabalho regenerativo hoje, tá? Mas também é dúvida para terça-feira aí, tá? Pode ser que a gente fique sem Caleri, sem Luciano, eu acho que o Caleri vai ser até poupado também, pelo que eu entendi da coletiva do Rogério. Sem Caleri, sem David, sem Luciano, ficaremos sem atacante para enfrentar o Porto Cabello na terça-feira, às 9h30 da noite, que é muito... olha, é só notícia ruim, né? É só notícia ruim e fora isso, mostra muito que as contratações de São Paulo foram erradas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu penso também que foi o que o dinheiro deu para trazer, né? E aí, né, quando a fase é ruim, surgem muitas notícias, muitas coisas acontecem, muita gente também querendo se aproveitar, e hoje surge a informação de que o Matias Rojas foi oferecido para o São Paulo, mas é sem cogitação para a diretoria contratar, pediram 24 milhões, e o São Paulo não tem esse dinheiro, eles nem estudam contratar esse cara, tá? Porque sabe também que no esquema do Ceni ele não jogaria, talvez.
né? Então, o Matias Rojas não tem. A gente vai para o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com o que a gente tem aí, e isso é desesperador, porque a gente perdeu ontem 3 pontos, que na minha concepção é um time que vai brigar com a gente pela permanência na Série A, ou talvez pelo título Copa Sul-Americana, né? Que eu digo assim, é muito preocupante mesmo. Eu vejo grandes times que são de ponta de baixo, mas jogando bom futebol. O Curitiba perdeu para o Flamengo hoje, mas é um Curitiba que parece que é um pouco melhor do que o do ano passado, mesmo com problemas. Você vê o Cuiabá enfrentando o Palmeiras, aí o Cuiabá vendendo cara, derrota para o Palmeiras, e você vê o Santos agora com o Grêmio aí, o Santos vendendo cara até o momento a derrota para o Grêmio aí, né? Então, o Campeonato Brasileiro vai ser muito competitivo, vai ser muito difícil. Se o Ceni continuar no cargo, a gente vai cair, tá? Existe uma pressão, uma pequena pressão por parte dos conselheiros. Isso daí realmente existe, tá? Essa pressão por parte dos conselheiros realmente existe, tá? Mas só que, assim, não há manobra nenhuma. Tem gente grande mesmo que banca o Rogério no cargo por enquanto aí. E eu ouvi até ontem dizer que o coordenador-geral de São Paulo, Maurício Ramalho, banca muito o trabalho do Rogério. Então, pode ser que a partir daí ele fique no cargo, né? Relação à coletiva do Rogério. Na coletiva dele, ele virou e falou que o time foi bem no segundo tempo. Eu não acho que São Paulo foi bem, mas eu não acho que São Paulo foi mal também. Eu não acho que São Paulo foi mal também. Só que é aquilo. São Paulo jogou no segundo tempo contra o Botafogo no limite do time. O time de São Paulo é isso, tá? A gente pode questionar 1, 2 ou 3 alterações do Rogério ou escalações erradas de alguns jogadores. Mas, no geral, se você fizer um 4-4-2 ali, o time de São Paulo é isso, cara. O time de São Paulo não vai pensando você, torcedor, que apenas a demissão do Rogério vai salvar o São Paulo de um possível rebaixamento ou vá melhorar um pouco o padrão técnico do time. O padrão técnico do time, tá? Então, assim, são coisas que deixam a gente muito preocupados. Enquanto isso, os diretores lá ficam pensando em rede social, que está crescendo pra caramba. Enquanto isso, os caras ficam pensando lá em bar de areia, que o São Paulo não vai gastar nada para esse bar de areia aí. Eles falaram que o São Paulo não vai gastar nada para esse bar de areia aí. E aí o futebol vai ficando de lado cada vez mais. Cada vez mais. Toda hora vem empresário oferecer jogador aí, que se fosse que está sem clube, aí se fosse para outro time é de graça, mas aí como é o São Paulo tem que pagar. É sempre assim, é sempre assim. Se não serviu para o outro, por que vai servir para o São Paulo? É igual o Michel Araújo, aí que está todo mundo dizendo que é um bom jogador. Aí que a gente vê o limite de São Paulo de uma Série B de Campeonato Brasileiro. Eu ouvi gente dizendo que o Caio Paulista é bom jogador e jogou bem ontem. O Michel Araújo não foi bem no Fluminense, por que ele vai bem no São Paulo? Então, né, esperamos sim, mas por que não deu certo lá com o Diniz? Logo o Diniz que dá oportunidade para todo mundo, que inventa um monte de tática lá. É esquisito. Não deu certo na Arábia, lá no Oriente Médio. Por que vai dar certo no São Paulo? Esperamos que dê certo. Mas o que a gente vê aí é um elenco totalmente desmantelado. Totalmente desmantelado. Tem a situação do Luan. Tem a situação do Luan. A situação de São Paulo está tão ruim, tá? Que o Rogério passou a observar o jogador senegalês da base que começou a treinar com o time profissional de São Paulo, porque não tem dinheiro para ir no mercado e não tem jogador no elenco bom. Não tem jogador no elenco bom, né? Então a gente acaba pensando, acaba vendo isso também, né? E aí uma outra coisa, a gente tem o volante de Cotia, que ele acha que é o mineiro, que é o Josué, quase que não renova, parece que a renovação do Luan agora vai sair até quinta-feira. Até quinta-feira a renovação do Luan sai, mas aí com essa crise toda que tá, eu acho que os caras vão adiantar isso daí para amanhã. Então é assim, é jogador que acha que é o mineiro Josué, é moleque da base que é tinhoso. Então é a situação de São Paulo daqui para frente, né? Eu temo muito pela situação do clube, temo muito, tá? E aí, essa derrota na estreia, ela está reforçando o fantasma do São Paulo para o brasileiro. O time não consegue ganhar de ninguém da Série A. Não consegue ganhar, né? É muito ruim, né? E a única nota boa para a gente aí, acho que é o Arboleda mesmo, está tirando tudo lá de trás, coitado dele. O Alan Franco é muito fraco. É muito fraco. Muito fraco. O Beraldo precisa voltar. Mas agora parece que o Beraldo também está lesionado. Tem um monte de coisa acontecendo aí, né?
Então é o seguinte, pessoal. Amanhã a gente vai fazer um papo de segunda aí para vocês. A gente vai resenhar um pouco isso. Amanhã convidado é o canal de futebol SPFC, que é o Jonathan, tá? Vai estar com a gente resenhando um pouquinho aí, beleza? E que mais aí? Que mais? Terça-feira tem pré-jogo, São Paulo e Porto Cabello, beleza? No debate tricolor, vai ser no debate tricolor, tá? E na quarta-feira também teremos conteúdo às 21 horas para vocês aqui no canal, beleza? Queria pedir para vocês se inscreverem no canal e façam com que a mídia alternativa tricolor cresça ainda mais. Respondam para mim uma coisa: se o Rogério sair, quem que vocês querem para técnico, beleza? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, meus amigos, e uma ótima semana a todos vocês, nação tricolor de todo o Brasil.